Ah, que coisa boa estar com vocês. Amém? Coisa maravilhosa estar nessa igreja que eu amo tanto, nessa igreja que já virou minha família, né? Os meus pais emprestados ali. Ainda bem que Davi e o restante não é ciumento, eles dividem, né? Mas assim, a gente está aqui nem tem tanto tempo, na minha perspectiva, né? O culto começou às 19 horas. Só se passaram 1 hora. Não estou dizendo com isso que quero falar muito, não é isso. Eu quero dizer que em tão pouco tempo, talvez, tanta coisa linda já aconteceu aqui. Sim ou não? Amém? Tanta presença de Deus, né? Uma fala recorrente hoje, né? Forte de paternidade, né? E a sensação que eu tenho, eu estou falando agora de mim, o que eu estou desfrutando aqui nessa noite com os irmãos, é literalmente de um filho que se sente na casa do pai com muitos irmãos. Amém? E eu diria até que já poderíamos encerrar e ir para a cantina, mas eu não vou fazer isso, né? Eu tenho ainda algo que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O abraço da Bethesda eu trago. Esses dias eu vi uma foto aqui, esse púlpito tem sido frequentado por homens bonitos, né? Esses dias tinha um rapaz bonito pregando aqui, enfim, né? Ah, era meu filho Davi, que está lá pregando hoje, né? Eu fiz um combinado com ele, falei, olha, eu vou estar lá na SEAV domingo que vem, você prega aqui? Ele disse, não, pode deixar que eu prego. Então, alegria nossa, né? A mulher, já por mais de não sei quantas décadas eleita a mulher mais bonita da Bethesda, está aqui, né? Para não arranjar a briga aqui, eu digo que é da Bethesda. Mas quando a gente entra no carro, eu digo que nada, filha, é do evangelho todo. Aí ela fica toda boba. Vamos estarmos juntos, irmãos. Não obstante a tudo aquilo que o Senhor já ministrou no nosso coração, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Eu queria ainda trazer algo da parte do Senhor ao seu coração hoje, aos nossos corações hoje. Amém? Ainda tem espaço aí para receber algo de Deus, amém? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, no verso de número 13 e ainda o verso número 14. É um texto muito conhecido, eu acredito, né? Por nós, os cristãos, por nós que já caminhamos em algum tempo, nem tão numa longa jornada, mas já conhecemos essa palavra do apóstolo Paulo. Amém? Filipenses capítulo 3, verso 13. Você pode acompanhar comigo aqui ou aí na sua Bíblia e dizer assim, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. E eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo, claro que dentro de um contexto maior, ele está escrevendo a um grupo de irmãos e de tudo que nós poderíamos até extrair nesse texto, o ponto de partida desse texto, para mim, é Paulo dizendo o seguinte, numa linguagem talvez bem popular nossa, para frente é que se anda. Amém? Ele diz assim, eu estou numa caminhada. Ele diz, muita coisa já aconteceu. E aí, talvez, não que Paulo esteja dizendo isso, ele diz assim, quantas coisas que ficaram para trás, sejam boas ou ruins, eu não posso me prender, porque eu tenho uma trilha, eu tenho uma caminhada. Ele vai falar, eu tenho um alvo, eu tive um ponto de partida, mas eu tenho um ponto de chegada. Com isso, penso eu, e eu estava lendo um pouquinho mais essa semana, uns livros, um trecho dos livros de Agostinho, né, de Santo Agostinho, que foi um grande filósofo, um grande teólogo, que vai escrever uma das suas obras principais, ele vai escrever a Cidade de Deus. Ele vai escrever isso ali aproximadamente no ano 400 da era cristã, quando o Império Romano está caindo e estão culpando os cristãos, e há ali uma corrente
filosófica que vai dizer que o tempo ele não é linear. O tempo é cíclico, né? Existiam alguns filósofos, escritores, pensadores do passado que criam na temporalidade como se o tempo fosse, na verdade, ciclos, ou seja, e aí nós teríamos o tempo da criação, depois o tempo da manutenção, depois o tempo da destruição, e aí viria um outro ciclo, e era uma corrente muito forte que falava sobre isso. Só que Agostinho, ele vai, né, depois de ter passado uma juventude assim bem dissoluta, né, mas ainda que tenha tido contato com o evangelho bem novo, ele vai se converter ali pelos 32 anos, ele já é um bispo de Hipona, ele vai dizer, não dá para pensar numa vida que viva só de ciclos, porque se assim o for, a gente vai ter uma dificuldade de entender a criação. Né? A Bíblia começa com Gênesis, ok? Deus criando, né? Ali no jardim, no Éden, e a Bíblia vai falar de uma história final. Não é assim que nós cremos, sim ou não? Agostinho está defendendo isso, ele está dizendo, não, existe uma questão de início, onde Deus criou todas as coisas, onde Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, aí é toda a história, o homem pecou e veio o resgate, veio tudo isso, e ainda mais Agostinho vai dizer assim, se o tempo for cíclico, como é que fica a eternidade? Não existe eternidade. Eu estou falando isso só para pavimentar um pouco do que eu quero compartilhar com os irmãos, de que a vida cristã, ela é linear, a gente anda, a gente está indo, a gente está avançando, ainda que existam, digo, ciclos na nossa vida, ok? Ciclos que se encerram, né? Ciclos que começam, mas vida cristã, nós prosseguimos para o alvo, amém? Diga para quem está dizendo assim, nós estamos indo, prosseguindo para o alvo, amém? E é claro que a salvação já nos é garantida por Jesus, foi Ele que veio, o Evangelho vai falar isso, de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, esse Filho veio, e nós poderíamos falar sobre a expiação, sobre o preço que foi pago, a salvação é pela graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie, é isso que o texto e Paulo vai fundamentar, porém, e é sobre isso que eu quero trazer para os irmãos hoje, mesmo tendo sido o homem alcançado por Jesus pela graça e não foi pelas obras, mesmo sabendo que há um lugar a chegar, nós somos forasteiros nessa vida, nós estamos indo para o céu durante esse trajeto. Diga assim para o seu irmão, nós vamos precisar pagar alguns pedágios, se nós quisermos avançar. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. O tema da mensagem é pedágios da vida. Não para se alcançar a salvação, mas para se avançar na vida cristã enquanto nós estamos aqui. Quantos estão entendendo? Eu tenho histórias assim interessantes com pedágio. Houve uma época na nossa vida, a Aline já está rindo, né? Que nós íamos muito a Curitiba. Na verdade, nós não íamos a Curitiba, nós íamos a Paranaguá, que é uma cidade portuária, que você chega em Curitiba, você ainda desce um pouco mais. Nós temos até hoje amigos lá. Durante um tempo nós tivemos um trabalho, uma base missionária lá, e durante um tempo ficaram lá alguns irmãos nossos, na época o pastor Alessandro, né, recém-ordenado ao ministério, ficava lá, e eu ia, assim, houve uma época na minha vida que quinzenalmente, eu pegava o meu golzinho, bolinha, 1.0, que na verdade não era 1.0, porque botava a geniveira e caía mais ainda a potência. Ele não tinha mala, não tinha nada. Eu ia de 15 em 15 dias, eu dirigia cerca de 14, 16, às vezes 18 horas. Era chão. Algumas vezes, por essa razão ou a passeio, nós íamos, eu, a Aline e as crianças, né, que hoje já estão todos crescidos. Olha, mas era muito pedágio. E uns pedágios caros, né? Lembra disso, Aline? A gente, quando ia fazer a conta de viagem, de família, né? A gente calculava quanto que ia gastar de combustível, quanto que ia gastar de lanche, de comida, e aí nós fazíamos a nossa farofa para não parar nos graus da vida, que é caro pra caramba.
Quem já parou no grau sabe o que eu estou falando, né? Ó, o pessoal do Fogos até combinou comigo, tá vendo? Enfim, e a gente fazia assim, tinha que calcular. Um dia, fomos você estava nessa, Aline? Não sei se você estava com o Francisco. E um amigo meu, ele é gente boa, ele é do bem, ele é crente, mas ele é meio que 220. E nós calculamos mal o pedágio. Quando a gente está chegando na Brasil, eu digo, Francisco, acabou o dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar pedágio. Acho que naquela época nem cartão magnético, nenhum dali, né? Só dinheiro. Pedágio da Ponte Rio-Niterói só aceitava dinheiro. Eu disse, cara, eu não tenho dinheiro. E ele falou assim comigo, deixa comigo. Ai meu Deus mesmo, irmão. Eu digo, bom, o cara falou, deixa comigo, o cara vai pagar o pedágio, porque nós viemos rachando despesa, né? E ele falou assim, deixa eu assumir o volante. Na Brasil, eu assumi o volante. Eu digo, tá tranquilo. A gente estava chegando, não sei, era amanhã, estava amanhecendo, a gente viajou parte da noite e tal, e a gente está chegando, aí eu estou tranquilo. Eu falei, Francisco, ele, está tranquilo, deixa comigo. E o Francisco veio, jogou ali na ponta, ali para onde a gente chama de onda livre, né? E aí ele emparelhou num carro, colou atrás de um carro. Isso mesmo. Quando a cancela levantou, que o carro passou, ele foi junto e eu gritei, Francisco! Eu já era pastor, tá? E aquele, e nós saímos, estou confessando o pecado, eu fui cúmplice, em fuga pela Contorno. Quando chega na Contorno, ali na altura da Leroy Merlin, engarrafado. Parou um cara do nosso lado e falou assim, o negócio está tocando lá, estão chamando a Polícia Federal, está vindo atrás de você. Para resumir a história, eu fiquei sem falar com o Francisco 15 dias, de mal. Ele, rapaz, mas você não mandou dar um jeito? Eu falei, eu não mandei você dar um jeito. Eu falei que eu não tinha dinheiro para pagar o pedágio. Mas fiquei aborrecido com ele, chateado. Ele falava comigo, enfim, eu avancei o sinal. Eu não sei se eu posso dizer que foi para a glória de Deus, mas a polícia não pegou a gente. A Polícia Federal não veio, o carro era alugado. Era carro de locadora. Eu não sei, irmãos, mas assim, quando eu falei de falar em pedágio, eu fiquei pensando nisso. Eu digo, nossa, um dia... E se você passar ali hoje, você vai ver, né? A polícia rodoviária informa, evasão de pedágio é multa grave e mais tantos pontos na carteira, enfim. Mas eu trago essa experiência para dizer para vocês que na nossa vida cristã, que é linear, que a gente precisa crescer. E aí pense avançar na vida em vários aspectos. Você pode pensar, por exemplo, na sua vida espiritual. Você pode pensar, por exemplo, eu estou vendo aqui algumas psicólogas, algumas que eu conheço, na vida emocional, crescer emocionalmente, em várias áreas da vida. Você precisa crescer em todos os aspectos, mas diga para quem está do seu lado assim, mas há um custo. Ok? Há um custo para que você avance, para que você não fique no mesmo lugar ou que você não fique andando em círculos. Falar em andar em círculos, por exemplo, é pensar no povo que saiu ali do Egito por uma caminhada que, a priori, a julgar a geografia, não demoraria 40 anos. Mas que ficaram rodando várias vezes, passando por Cades Barneia, que era um dos lugares, várias vezes, sabe? E não precisa levantar a mão, porque é uma pergunta retórica. Você já se percebeu em alguma área da sua vida sempre voltando no mesmo lugar? Como quem está numa roda gigante. Opa, agora eu estou em cima. Estou vivendo o melhor. Baixo. Sabe aquela coisa de... E eu digo isso por ser pastor há alguns anos na vida, por acompanhar pessoas, por ter amigos, e a percepção que eu tenho que não são poucos. Que mesmo tendo aceito a Cristo como Senhor e Salvador, apresentam ainda em alguma área da sua vida uma dificuldade de avançar. Faz sentido, irmãos? Ok? Não conseguem romper, não conseguem ir, sabe? Estão indo e vindo como se a vida fosse cíclica.
E a pergunta, né, que cabe nessa noite é, a partir disso tudo, quanto custa? Lembrando que falei alguns instantes atrás que a salvação é pela graça. Custou, né? A Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisas vivas, mas com o precioso sangue, ok? Nós não estamos falando da eternidade, do céu, estamos falando de uma vida cristã. Quanto custa ser um cristão? Quanto nos é exigido na vida cristã andar para frente? Né? Não ficarmos como trator, caranguejo, andando para trás, mas andar para frente, caminhar, romper, sabe, na sua vida, em todas as áreas que Deus coloca diante de você. E o porquê, muitas vezes, é sobre isso, né? Nós não temos caminhado. E volto a dizer que não haja um mal-entendido quanto à questão da salvação da alma, que não haja um mal-entendido nesse sentido, porque Cristo já morreu. Porém, nós estamos falando a respeito de progredir, de crescer, de avançar na vida cristã. Eu queria, não vou esgotar, não tenho essa pretensão, falar sobre alguns pedágios, ok? Pelo qual você e eu, nós precisamos passar e pagar. E não faça como Francisco, meu amigo. Não tente evadir, porque a penalização, a multa virá. Uma das primeiras coisas que nós que entendemos que Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, que nos custará, é o trabalhar a questão da nossa justiça própria. E o que eu entendo como justiça própria, sabe, é mesmo entendendo a doutrina da graça, achar que nós somos melhores do que somos. Achar que nós somos tão bons, tão bons, tão bons, tão bons, que no final, na verdade, eu mereço. E pensar nessa questão da justiça própria, né? É pensar que nós somos bons, e porque nós somos bons, e como eu já ouvi pessoas assim, eu pago minhas contas em dias, cá entre nós, nem todos, mas tem gente que fala, eu não devo nada a ninguém, eu não tenho inimigos, são esses os discursos? Se tivessem as pessoas, eu não desejo mal a ninguém, sabe, e muitas vezes é esse sentimento, é isso que permeia a nossa mente. E é duro ouvir a palavra de Deus falar assim, que nenhum homem é bom, suficientemente bom. E na Bíblia nós vamos encontrar algumas pessoas que, em nome da religião, sorrateiramente falaram isso, né? É quando alguém chega perto de Jesus, uma ou duas vezes, bom mestre. Quem conhece esse diálogo? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? É meio que tipo assim, vamos falar entre nós dois, mestres, bom mestre, sim. E Jesus vai falar assim, por que me chamas? Bom. Jesus conhece o coração, amém? E não dá para ter engodo diante dele. Deus fala assim, espera aí. Eu percebo que a sua fala é uma fala muito mais envolvida na soberba de quem, tipo, olha, eu sei tratar você como você é, eu sei lidar, eu não sou um ignorante, eu conheço os ditames da lei, da religião, eu sei como me aproximar. Alguém que vai procurar Jesus de noite. E aí Deus fala, Nicodemos, deixa eu explicar uma coisa para você, meu amigo, se você não nascer de novo, você não vai herdar a vida eterna. Amém, irmãos? Vocês compreendem o que eu estou falando? Uma vez Jesus, percebendo a minha e a sua luta, representada nos seus discípulos lá, dessa justiça própria, ele conta uma parábola. Ele fala, olha,
Uma vez, certo dia, um homem foi na praça. A praça era um lugar onde as pessoas que estavam desempregadas, elas se reuniam logo nas primeiras horas do dia, porque ali os empregadores iriam contratar pessoas para serviços diários. Então as pessoas ficavam sentadas na praça, porque quem precisava lavrar uma roça, quem precisava fazer alguma coisa, iria ali. Então Jesus ele vai falar o seguinte, olha, um homem que chegou na praça, 6 horas da manhã, tinha um monte de homens sentados, ele disse, você e você, quer ganhar, vou trazer para os dias de hoje, tá? Quer ganhar uma diária de R$100 para ir lá para a minha roça para trabalhar? Quero. Vamos embora. 6 horas da manhã, levou. Daqui a pouco ele volta, esse mesmo empregador, 9 horas da manhã, ele chega e diz, então, estou precisando de mais um pessoal para lá, para reforço. Quem quer ir? 9 horas da manhã. Vem. E assim, 6 horas, 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, ele contratou as pessoas. Final do expediente, hora de receber. E aí aquele pagador, aquele empregador chega para aquele camarada que começou a trabalhar 3 horas da tarde, toma, 100. Chega para o camarada que trabalhou meio-dia, 100. Já ficou com cara torta, do tipo, pô, estou entendendo. O cara trabalhou de 3 às 5, trabalhei de meio-dia, e o camarada que chegou lá 6 horas da manhã, não ficou muito alegre quando o homem estendeu a mão e deu quanto a ele? 100. Você ficaria? Pergunta para quem está do céu assim, você ficaria feliz? Fala a verdade, dá uma investigada no seu coração aí. Hã? Ó a inquietação que a gente está. Porque como assim? Eu trabalhei de 6 às 5 e ganhei R$100. E esse cara trabalhou das 15 às 5 e ele ganhou R$100 também. E aí na parábola o cara fala assim, mas o que eu combinei contigo? Então o dinheiro é meu. Eu faço dele o que eu quiser. E aí a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia. Tem criança aqui? É um absorvente usado. Trapo de imundícia, a tradução é essa. É um absorvente que já foi usado. A nossa justiça é essa. E às vezes nós, aparentemente, nos distanciamos disso, mas isso é tão presente. Então, sabe, querido, se a gente quer avançar na vida cristã, se nós queremos progredir, nós precisamos avaliar isso. O reino não é nosso, o reino é dele. A justiça não é minha, a justiça é dele. A vontade não é minha, a vontade é dele. A gente canta isso, na terra como no céu, seja feita a tua vontade. E não fique triste, nem magoado, nem se achando o pobre, o pior dos seres humanos, porque Jesus, enquanto homem, no Getsemane, ele diz, Pai, se eu pudesse, eu não queria passar por isso. Afasta de mim também esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa, irmãos. Um dos pedágios da vida cristã é entender que a gente precisa abandonar a confiança na nossa própria moralidade, na nossa própria respeitabilidade. Não basear na prática a nossa salvação ao fato de eu ir à igreja, de eu orar, de eu ler a Bíblia, de eu participar da Santa Ceia, de eu dizimar, de eu participar de alguma coisa na igreja. Tudo isso é muito importante e necessário, já disse muito bem dito aqui o pastor quando a gente cantava. Mas isso é consequência. Isso não é pagamento. Amém, irmãos? Porque tem pessoas, pastor, aqui não, na Betesda. Poxa, pastor, não sei o que está acontecendo, minha vida não anda, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou na ceia, eu dou o dízimo, eu faço isso, não sei, quase que cobrando. Eu fiz tudo certo, minha vida, sei lá. Tem alguns até que citam até aquele versículo, irmãos, que ainda vai colocar na próxima Bíblia, Quanto mais rezo, a assombração me aparece. Não é versículo não, irmãos, estou brincando, hein? Sei lá, vai que alguém diga, o pastor disse. Então, nos custa, nessa cabine, a justiça própria, dizer assim, é pela graça, eu tenho que entender. Os discípulos que caminharam com Jesus 3 anos e meio ali,
eles muitas vezes sofreram com isso. Se quer ver um outro, e eu falei que não vou falar sobre todos os pedágios, mas um outro, custará também a gente repensar a questão dos nossos pecados. A salvação, eu aprendi assim na primeira revista de escola bíblica dominical, do pastor Darcy Zilek, a revistinha que eu estudei me preparando para o batismo era a Nova Vida em Cristo. A salvação em 3 atos. A salvação enquanto ato, justificação, você aceita Jesus hoje. Se você estiver aqui hoje e crer em Cristo como Senhor e Salvador, Ele perdoa os seus pecados e você é salvo pela graça. Amém? Isso é fato, o ladrão na cruz experimentou isso. A salvação enquanto um ato de justificação. Agora, existe um segundo ato que é a santificação, que é um processo, que é caminhada, que é amadurecimento, que é crescimento. E o último ato, que é a glorificação, quando Deus fala assim, agora vem, todo mundo para o céu. Amém, irmãos? Quem está indo aqui, dá uma glória a Deus. Amém? Estamos indo. E aí pensar que nesse tempo que se chama hoje, aqui, eu preciso ter um cuidado. E esse cuidado é meu, esse cuidado é teu. É por isso que a Bíblia diz, foge da aparência. Ó, queridos, não diz nem só do mal, mas até daquilo que aparenta. Não se assente na roda dos escarnecedores. Então isso me custa, sabe o quê? É lutar. Como Paulo disse assim, muitas vezes, e é Paulo, tá, irmãos? É Paulo, o apóstolo, ele fala assim, o bem que eu tenho que fazer, e eu sei que eu tenho que fazer, em alguns momentos eu não consigo fazer. E o mal que eu estou acostumado a aprender, e eu estudei que eu não devo fazer, muitas vezes miserável homem que sou. Duvido você chamar essa pessoa que está do seu lado miserável. Chama não. Não vai dar briga no final. Chama você mesmo, bate no seu peito. Miserável homem que sou, quem vai me livrar? Sabe, querido, é uma luta. Vida cristã, né? A gente precisa entender que Paulo vai dizer assim, eu já estou crucificado com Cristo e a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé daquele que me amou, que me salvou. É isso que nós precisamos entender, amém, irmãos? Fernandinho canta isso, Paulo escreveu isso. Nós precisamos estar crucificado, virar o rosto para o pecado, romper com o pecado, crucificar o pecado. Sabe, não andar em comum acordo com a opinião do mundo. A gente não pode estabelecer essa trégua com o pecado. Existe sim uma experiência de conversão. Mas eu preciso entender que eu sou, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não tenha dúvida, ele era. Amém? Até porque não foi alguém que disse a respeito dele, nem ele mesmo, foi o próprio Deus. Mas o Salmo de número 51 é uma confissão. Ele fala, né, o contexto, né? O contexto fala assim, eu estava no lugar errado e na hora errada, o contexto. Diga para quem está do seu lado assim, não esteja no lugar errado e na hora errada. Diga assim, você aumenta a possibilidade da queda. Amém? Seja lugar e hora o seu smartphone de madrugada. Seja lugar e hora no seu trabalho, na sua faculdade, aonde for. A Bíblia diz assim, foi um tempo em que os reis tinham que ir à guerra. Davi estava em casa, no terraço. Num terraço que provavelmente ele deve ter desfrutado de muitas coisas boas. Talvez, quem sabe, visto muito entardecer e muito amanhecer, mas naquele dia era o lugar e a hora errada. E ele olha para o lado e ele vê Betseba. E ele peca. E ele tenta encobrir o seu pecado. Ele aumenta mais ainda, porque aí já não é mais só adultério, é um homicídio, é tanta coisa. Deus levanta Natã, um profeta. Que Deus nos levante os Natãs que precisarmos na nossa vida. Amém, irmãos? Por mais dura que seja a palavra profética. E aí o Salmo 51 é uma confissão. Ele diz,
contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos seus olhos. E ele vai falar assim: se o Senhor se agradasse de bois e de novilhos e de sacrifício, todos esses eu daria, eu tenho para dar. Quando ele vai visitar ali as terras de Araúna, Araúna vai dizer assim: que privilégio para mim é o rei estar nas minhas fazendas. Escolha qualquer lugar da minha propriedade, pegue qualquer gado, é o rei, é uma honra. Sabe o que Davi diz? Não darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Não podemos dar ao Senhor sacrifício que não nos custe nada. Quem entende? Então ele vai dizer: o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal aos seus olhos. Eis aí um pedágio. Fuja do pecado. Fuja da aparência do mal. E o melhor lugar é: esconda-se em Cristo. Amém? Refugie-se em Cristo. Tenha intimidade com o Senhor. É ali onde nós devemos estar. Uma outra coisa, um outro pedágio da vida é o amor à vida fácil. Vou brincar com a esposa, que não tem nada a ver, ela está linda demais. É o evangelho cor-de-rosa. É aquilo, sabe, que a gente acha que todos são flores. Que o evangelho não nos permitirá passar por momentos de dificuldades. E engraçado que existiu alguém um dia que chegou para um grupo de amigos e disse assim, eu não sei quem foi que disse isso, se você lembrar, me avisa, mas alguém disse isso em algum lugar: no mundo tereis aflições, mas quem foi que disse isso? Foi Jesus, irmãos, amém? Ele falou: olha, vocês vão ter aflições. E ele mesmo prometeu, disse assim: eis que estou convosco todos os dias. Então, todos os dias, diga assim comigo, são todos os dias. Eu não sei como você está aqui hoje. Não sei como têm sido os seus dias, se têm sido dias bons ou dias maus, mas eu sei que Ele está contigo. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele falou: eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Todos os momentos eu vou estar. Então, haverá momentos difíceis na nossa vida. E aí, queridos, a gente precisa entender que em cada hora, em cada instante, nós precisamos vigiar. Não se apaixone pelo evangelho fácil, pelo evangelho cor-de-rosa, pelo evangelho que diz que você não vai ter dificuldades. A Bíblia tem, irmãos, conselho até para quem é preguiçoso. Aqui não tem gente preguiçosa. Mas algumas igrejas aí tem. A Bíblia vai falar em Provérbios 13, 14, preguiçoso. Você deseja e você não tem nada. Dá uma olhada nas formigas do seu quintal que trabalham. Então nós precisamos, sabe, queridos, mudar essa concepção de que Deus é o nosso servo que está à nossa disposição em todo o tempo. Por que alguns não avançam? Porque são preguiçosos. Por que alguns não crescem, não rompem? Porque não querem estudar. Por que alguns ficam para trás? Porque não se atualizam. Porque não reciclam. Ei, o bom de hoje pode ser o medíocre de daqui a pouco. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo? Então eu preciso entender isso, eu preciso crescer, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar a palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso me aperfeiçoar em tudo que eu faço. Cristo já morreu por mim, por você, sim, é fato, é verdade, mas nós não devemos deixar de sermos diligentes na leitura da palavra de Deus, irmãos. Diligentes na vida de oração. Então, ei, a salvação, a introdução do livro Multiplicando Discípulos, Billy Graham diz: a salvação é de graça. Amém, irmãos?
Mas o discipulado, a santidade, custa tudo que temos. Temos que fazer. Amém, irmãos? Então, levanta e ora. Levanta e lê. Sai. Sabe? Foge da proposta desse mundo de que tudo é simples e virá nas suas mãos. Amém? Então, não dá para ter vida fácil. A gente precisa crescer. Outra coisa, e última cabine de hoje. Sabe, querido, se você quer crescer, se você quer avançar na vida cristã, não considere, não deseje o favor do mundo. Eu vou repetir. Se você quer avançar na sua vida cristã aqui, enquanto Cristo não vem, enquanto você não vai, isso vai te custar romper com o favor do mundo. A Bíblia vai dizer que se você tentar agradar a Deus, se você escolher uma vida de agradar a Deus, você vai decepcionar esse mundo. Não dá para servir a dois senhores. Se você assume uma postura de ser homem e mulher de Deus, você vai ter que estar disposto a decepcionar ou a frustrar a expectativa de pessoas ao seu redor, ainda que você ame essas pessoas e deva continuar amando. Amém ou não amém? Não dá para agradar a dois senhores. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Sim ou não, irmãos? Então a Bíblia vai falar isso para mim. Eu preciso, mas pastor, eu vou ser ridicularizado, eu vou sofrer perseguição. Vai! Mas você não sabia disso? Não te contaram? Estou te contando hoje, vai! Mas vamos chamar de quadrado, melhor do que outra coisa, porque tem mais atrito, é mais difícil de rolar você para lá e para cá, seja quadrado. Mas vamos me chamar de careta, de antiquado. Se for por amor a Cristo, glorifique a Ele. Amém, irmãos? Mas vão dizer que eu sou um jovem que não faz isso. É verdade, você tem um compromisso com o Senhor, você tem uma aliança com Deus, com a palavra de Deus, você tem compromisso com o Espírito Santo que habita na sua vida. Amém ou não amém? Então não adianta você querer buscar em alguns momentos o favor do mundo, querido. Você vai ficar aqui, ó. Não vai avançar, não vai crescer. E deixa eu falar uma coisa para você, poderão te chamar de tolo, poderão te chamar de fanático, poderão te chamar de conservador, sei lá de quê, de fundamentalista. Que chamem, querido. E que se isso for por amor a Cristo, vale a pena, se você quer avançar. Amém? Se você tentar agradar o mundo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Senhor. Amém? São alguns pedágios. Mas que já dá para a gente calcular o custo. Como eu falei quando eu viajava, eu quero passar. Nessa noite, em que volto a falar tantas coisas, o Senhor já falou aos nossos corações aqui. Nessa noite de domingo que o Senhor nos trouxe a esse lugar. Eu quero terminar a minha mensagem afirmando algumas coisas para você. Primeiro, o principal interessado em que você ande, em que você caminhe, em que você cresça, é o Senhor. É para frente que Deus quer que você ande. Poderia falar tantas outras coisas aqui. Vou falar de dois quadros, dois cenários bíblicos. Um homem chamado Jacó. Quem lembra da história de Jacó? Mesmo que seja um pouquinho. Jacó sai da casa. Jacó engana o papai nos dias da cegueira e da velhice dele. Jacó entra em litígio com o seu próprio irmão Esaú. Ele vai embora. Vai ou não vai? Vai morar em outro lugar. Cresce materialmente? Sim ou não? Sim ou não? Cresce materialmente. Né? Enriquece. Tem lá os cabritos dele, tem tudo lá, ele está lá. Mas ele
não pagou um pedágio. 14 anos depois, ele recebe a seguinte informação. Eu sempre acho graça, né? Porque não sou eu que estava na pele, né? Alguém diz assim para ele, então, seu irmão veio te visitar. Vem com 200 homens armados. Que visita, irmão? Você imagina? Eu estou morando aqui no Rio, tenho um irmão em São Paulo, e alguém fala assim, seu irmão saiu de São Paulo lá, veio com mais 5 Land Rover, todo mundo de fuzil. Eu digo, que visita é essa, gente? No mínimo 14 anos havia se passado. Se você conta, trabalhou 7 por uma, 7 por outra, havia uma dívida que não tinha sido paga. E Jacó diz, chegou o dia. E que bom que chegou. Às vezes, momentos difíceis na nossa vida, momentos tensos na nossa vida, eu tenho entendido que são grandes oportunidades de Deus para mudar a nossa história. Você entende isso? Jacó diz. Ele ainda tenta, né? Manda o pessoal, manda presente na frente. Jacó, né? Jacó sendo Jacó, né? Está fazendo aquelas coisas, vamos aplacar ele do meu irmão, aquela coisa toda. Jacó sou eu. Jacó é você. Tentando pedir a Deus que resolva os problemas ao nosso redor, quando Deus está dizendo que quer resolver um problema dentro de nós. E aí ele fica sozinho no Vale de Jaboque. Todos nós precisamos desse dia, em que Deus olha nos nossos olhos, e a gente sente isso. E ele fala assim, a propósito, você está tão aflito que Esaú está vindo aí, mandou as mulheres, mandou os presentes. Qual o teu nome? Ele diz, Jacó, aquele que passou o outro para trás. Desde o nascimento, irmãos, vai lá ver a história. Já veio na aba, já veio segurando no tornozelo, já veio não querendo fazer esforço, já veio usurpando o esforço do irmão no parto. Ele diz, eu preciso tratar isso com você. Diga assim comigo, e Deus é tão bom que Ele trata, que Ele transforma. Ele fica ali, ele luta com Deus. Quando ele vem, fico imaginando assim, aquela manhã em que a neblina está muito assim, sabe, densa, que alguém fala, vem alguém andando ali, e está todo mundo querendo que Jacó venha, alguém diz, não é ele, porque está andando diferente. Não era mais Jacó, era Israel. Deus tocou nele. Que Deus te toque nessa noite. Que Deus te toque, que altere o seu jeito de andar. Que Deus te toque, que mude a sua história. Que Deus que nos faça entender que antes de mudar o cenário ao nosso redor, Ele tem que mudar dentro da gente. A gente quer muito Deus, sabe? Aí depois que Deus mudou dentro da gente, olha que coisa linda. Quando os dois irmãos se encontram, vai lá ler o texto, eles se abraçam, eles choram e eles se beijam. Foi só deixar Deus tocar dentro da gente. Deixe o Senhor tocar no teu coração nessa noite. E as coisas que afligem você ao teu redor, Deus cuidará. Se já não estiver cuidando a essa altura. Um jovem rico chega perto do Senhor e diz, como é que eu faço para ter vida eterna? Jesus, nas minhas palavras, diz, tem um pedágio. Pega tudo que você tem aí, vende tudo, dá para os pobres. Pedágio caro. Deus não estava interessado no dinheiro dele, nem nas obras sociais. A gente está falando de um Jesus que multiplica pão e peixe assim, ó, que alimenta quantos precisarem. O que Deus estava falando é o quanto seu coração está disposto a renunciar a algo. Diz o texto que ele saiu muito triste, brincando, tá? Deu ré e disse, esse pedágio eu não quero pagar. Eu vou buscar atalhos. E os discípulos disseram, Senhor,
Logo, quem se salvará? Se o Senhor está contando a história do camelo no fundo da agulha, é o contexto ali. E Jesus diz assim: quieto o coração de vocês, porque tudo que é impossível ao homem é possível para Deus. Você está aqui hoje com alguma impossibilidade? Eu quero dizer para você que há um Deus nessa noite que faz tudo o que te é impossível acontecer. Ele só precisa que você entregue o coração para Ele. Você quer crescer na vida cristã? Você quer crescer em todas as áreas? E seja disposto a pagar o preço que é seu, porque o que você não podia, o Senhor já pagou.